Meu nome é Giana. Tenho 32 anos e nunca imaginei que minha primeira experiência como mãe seria assim. Quando meu filho Noah nasceu com 28 semanas, meu mundo desabou. Mandei uma mensagem para o nosso grupo de família: estamos na UTI neonatal. Por favor, rezem por nós. Minha tia Karen respondeu com fotos das férias no Havaí. Ninguém nos visitou por 4 semanas. Então, uma tarde, no refeitório do hospital, abri meu celular e vi 62 chamadas perdidas, e a mensagem do meu irmão Jake: atenda. Isso é ruim. Atendi. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se ainda não fez isso, curta e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de contadores de histórias. Antes do Noah, minha vida parecia completa em muitos aspectos. Eu tinha uma carreira em marketing que eu realmente amava, trabalhando com pequenas empresas para construir suas marcas. Todas as manhãs, eu acordava animada com os desafios criativos que viriam. Meu marido, David, e eu éramos casados há 3 anos, morando em nosso aconchegante apartamento de 2 quartos em Seattle com nossa gatinha resgatada, Luna. Tínhamos nossas rotinas, nossos lugares favoritos para brunch de fim de semana e o sonho de um dia formar uma família. Esse dia levou mais tempo do que esperávamos. Por 2 anos, tentamos engravidar, apenas para enfrentar a dor de 3 abortos espontâneos. Cada perda deixou uma cicatriz mais profunda, mas nos apoiamos mutuamente durante o luto. Os médicos fizeram exames, prescreveram medicamentos e monitoraram meus níveis hormonais. Chamaram isso de infertilidade inexplicada, o que parecia tanto uma não resposta quanto uma sentença. Acho que deveríamos dar um tempo, sugeriu David certa noite, após nossa terceira derrota. Não por tentar, mas por focar totalmente nisso. Talvez devêssemos viajar, redescobrir o que nos fazia felizes antes. Ele tinha razão. Estávamos tão consumidos pelo objetivo de ter um bebê que tínhamos esquecido como simplesmente ser nós mesmos. Então, planejamos uma viagem ao Maine, passamos 2 semanas caminhando, comendo frutos do mar e nos reconectando. Pela primeira vez em meses, dormi a noite toda sem sonhos angustiantes. Foi durante essa viagem que engravidei do Noah, embora só soubéssemos disso 3 semanas depois, quando minha menstruação atrasou e eu, hesitante, fiz um teste, tentando não ter muitas esperanças. Quando 2 linhas rosas apareceram, não pude acreditar. Fiz mais 3 testes antes de ligar para o David no trabalho. Estou grávida, sussurrei quando ele atendeu, como se dizer alto demais pudesse fazer a gravidez desaparecer. O silêncio do outro lado da linha me preocupou até que ouvi um soluço abafado. Estou voltando para casa, foi tudo o que ele disse. Meu relacionamento com minha família extensa sempre foi complicado. Minha mãe morreu de câncer de mama quando eu tinha 15 anos, deixando um vazio que ninguém conseguia preencher. Meu pai se casou novamente 2 anos depois com Eleanor, que era gentil, mas distante. Desenvolvemos um relacionamento cordial, mas nunca o vínculo mãe-filha que eu tanto desejava. As irmãs da minha mãe, Karen e Beth, tinham abordagens diferentes com a sobrinha. Tia Beth se esforçava ao máximo, me convidando para dormir na casa dela e me ensinando a fazer as receitas da minha mãe. Mas tia Karen era outra história. Como irmã mais velha da minha mãe, ela parecia se ressentir de mim por motivos que nunca entendi completamente. Talvez eu a lembrasse demais da minha mãe. Ou talvez ela simplesmente encontrasse defeitos em todo mundo. Você ainda está com esses quilinhos a mais, pelo que vejo, ela comentava em reuniões familiares. Ou, quando eu tinha a sua idade, eu já tinha uma casa, não era só alugada. Nada do que eu fazia era suficiente. Meus primos do lado dela da família sempre foram apresentados como o padrão ouro que eu deveria aspirar a alcançar. Quando anunciei minha gravidez à família durante um jantar de domingo na casa do meu pai, as reações foram, na melhor das hipóteses, mistas. Bem, já era a hora. Você não está ficando mais jovem, comentou tia Karen, tomando um gole de vinho. Espero que você leve esta gravidez até o fim. Meu pai me parabenizou brevemente antes de mudar a conversa para a recente promoção do meu meio-irmão. Apenas meu irmão mais novo, Jake, demonstrou entusiasmo genuíno, bombardeando-me com perguntas sobre datas de parto e nomes. Não deixe que eles te afetem, sussurrou David enquanto voltávamos para casa. Seremos pais incríveis com ou sem o apoio deles.
Tentei acreditar nele, mas a reação morna da minha família me deixou com uma sensação de vazio. Durante o meu primeiro trimestre, enviei fotos do ultrassom para o grupo de bate-papo da nossa família. Meu pai respondia com um emoji de polegar para cima. A tia Beth ocasionalmente perguntava como eu estava. A tia Karen ignorava as mensagens ou mudava de assunto. No meu segundo trimestre, parei de compartilhar atualizações, exceto com o Jake, que sempre respondia com entusiasmo. Quando soubemos que teríamos um menino, Jake imediatamente enviou uma pequena luva de beisebol para o nosso apartamento com um bilhete para o meu futuro sobrinho MVP. Conforme minha barriga crescia, minha empolgação e ansiedade também cresciam. David e eu frequentamos aulas de parto, decoramos o quarto do bebê e fizemos planos para minha licença maternidade. Tudo parecia estar progredindo normalmente. Com 20 semanas, nossa ultrassonografia mostrou um bebê saudável, com 10 dedos nas mãos e 10 nos pés, e todos os órgãos se desenvolvendo adequadamente. É este, garantiu a obstetra com um sorriso. Parece tudo perfeito. Eu queria acreditar nela mais do que tudo. Cada semana que passava parecia uma pequena vitória. Cada consulta pré-natal, um obstáculo superado. Li todos os livros sobre gravidez que encontrei, segui todos os conselhos sobre nutrição e exercícios e conversava com meu bebê constantemente. Você já é tão amado, eu dizia a ele todas as noites, com as mãos embalando minha barriga crescente. Mal podemos esperar para conhecê-lo, mas vá com calma. Cresça forte primeiro. Mal sabia eu que essas palavras me assombrariam nas semanas seguintes. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu na 27ª semana. Acordei às 3 da manhã com uma dor nas costas incômoda que não passava, não importava como eu me posicionasse. No café da manhã, notei uma secreção rosada que me fez disparar o alarme. Acho que devemos chamar o médico, disse a David, tentando manter a voz firme. Em menos de uma hora, chegamos ao hospital, onde a enfermeira me conectou a monitores que mostravam que eu estava tendo contrações. O rosto da médica ficou sério enquanto me examinava. Você está em trabalho de parto prematuro, explicou ela. Precisamos tentar pará-lo. O que se seguiu foi uma série de medicamentos, esteroides para ajudar a amadurecer os pulmões do bebê e monitoramento constante. Durante 3 dias, fiquei deitada na cama do hospital, apavorada e rezando para que as contrações parassem. David raramente saía do meu lado, dormindo na desconfortável cadeira do hospital e segurando minha mão durante o pior momento. No 4º dia, apesar de todas as intervenções médicas, minha bolsa estourou. Não podemos adiar mais, informou o médico. Precisamos fazer o parto agora. Fui levada às pressas para a sala de cirurgia para uma cesárea de emergência. O medo era avassalador. Com 28 semanas, eu sabia que as chances do nosso bebê eram melhores do que seriam há uma década. Mesmo assim, ele estava chegando ao mundo perigosamente cedo. Sob as luzes fortes da sala de cirurgia, senti uma estranha sensação de puxão enquanto trabalhavam para fazer o parto do meu filho. A ausência de um grito quando tiraram dali gelou minhas veias. Ele está bem? Perguntei desesperadamente, incapaz de enxergar além do campo cirúrgico. Ele está respirando, respondeu a médica, mas seu tom de voz não tinha a segurança que eu precisava. A equipe da UTI neonatal está com ele agora. David beijou minha testa, dividida entre ficar comigo e seguir nosso filho. Vá com ele, insisti. Não o deixe sozinho. Horas se passaram antes que eu pudesse ver o Noah. Ainda grogue da anestesia e com dores da cirurgia, fui levada para a unidade de terapia intensiva neonatal. Nada poderia ter me preparado para a visão do meu filhinho, de apenas 1,150 kg, em uma incubadora, conectado a mais tubos e fios do que eu conseguia contar. Sua pele estava quase translúcida, seus olhos estavam fechados como uma massa, seu peito subia e descia com a ajuda de um ventilador. Ele é tão pequeno, sussurrei, pressionando a mão contra a barreira de plástico que nos separava. Mas ele é um lutador, garantiu-me a enfermeira. Os sinais vitais dele estão estáveis por enquanto. O neonatologista foi gentil, mas honesto, sobre o caminho a seguir. As próximas 72 horas são cruciais, explicou. Depois, vamos encarar dia após dia. Ele provavelmente ficará aqui até perto da data prevista para o parto, se tudo correr bem. Isso significou 12 semanas no hospital. 12 semanas de incerteza.
12 semanas antes de podermos levar nosso filho para casa. Tentei absorver essa informação em meio à minha névoa de dor física e choque emocional. Naquela noite, sozinha no meu quarto de recuperação, enquanto David ia para casa tomar banho e pegar algumas coisas essenciais, peguei meu celular e enviei uma mensagem para o grupo de bate-papo da família. Noah David nasceu hoje com 28 semanas. Ele pesa 1 quilograma. Estamos na UTI neonatal e agradeceríamos suas orações e apoio neste momento difícil. Anexei uma foto da mãozinha dele envolvendo meu dedo, a única foto que consegui tirar até então. Então esperei, na esperança de receber mensagens de apoio, ofertas de ajuda, qualquer coisa que me fizesse sentir menos sozinha nessa nova realidade aterrorizante. A primeira resposta veio da tia Karen. Nenhuma palavra de preocupação pelo sobrinho neto que lutava pela vida. Nenhuma oferta de ajuda para a sobrinha que se recuperava de uma grande cirurgia. Em vez disso, ela enviou 5 fotos de suas férias no Havaí com a legenda: "A Lolha de Maui. O tempo está perfeito." Olhei para o meu celular, incrédula. Certamente ela tinha visto minha mensagem. Certamente ela entendia a gravidade do que estávamos passando. Esperei que alguém respondesse, que meu pai, tia Beth ou qualquer um dos meus primos reconhecessem o que havia acontecido. Nada. Jake foi o único que ligou imediatamente. "Sinto muito, G. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você precisa que eu vá?" Então, desabei em prantos ao telefone. "Ele é tão pequeno, Jake. Estou com tanto medo." "Vou tentar pegar um voo neste fim de semana", prometeu ele. "A mamãe e o papai já passaram por aqui?" Hesitei. Ninguém respondeu, exceto a tia Karen com fotos das férias. O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. "Isso é um absurdo", disse ele finalmente. "Vou ligar para o papai e avisá-lo da gravidade da situação." Mas mesmo depois da intervenção de Jake, as respostas foram, na melhor das hipóteses, mornas. Meu pai mandou uma mensagem: "Sinto muito pelas complicações. Avise-nos se precisar de alguma coisa." Sem visita, sem ligação. Tia Beth mandou uma mensagem curta, rezando pelo pequeno. Esses hospitais fazem milagres hoje em dia. Era como se não conseguissem compreender a magnitude do que estava acontecendo, ou pior, não se importassem o suficiente para tentar. David ficou furioso quando voltou e eu lhe mostrei as mensagens. Como podem ser tão insensíveis? É a carne e o sangue deles lutando pela vida dele. Talvez eles não entendam a gravidade da situação, sugeri, tentando inventar desculpas para eles, mesmo com o coração partido. "Vou ligar para eles", ofereceu David. Mas balancei a cabeça. "Se quisessem estar aqui, estariam", disse eu, sentindo a constatação se alojar como uma pedra no meu peito. "Precisamos nos concentrar no Noah agora. Ele é tudo o que importa." À medida que os dias se transformavam na primeira semana e depois na segunda, ninguém da minha família vinha me visitar. Nenhuma flor, nenhum pacote de cuidados, nem mesmo um telefonema de verdade. Apenas mensagens de texto ocasionais pedindo atualizações, às quais eu respondia com o peso mais recente do Noah ou um pequeno marco, como abrir os olhos ou sair do ventilador para o papo. "O neto da vizinha da minha irmã nasceu prematuro e agora joga futebol", escreveu tia Karen em resposta a uma das minhas atualizações, como se aquela garantia genérica fosse tudo de que eu precisava. Parei de esperar qualquer coisa deles. Em vez disso, concentrei toda a minha energia em estar presente para o Noah, aprendendo a cuidar dele dentro dos limites das regras da UTIM, tirando leite materno a cada 3 horas, 24 horas por dia, e tentando me recuperar da minha própria cirurgia. A vida na UTIM rapidamente desenvolveu um ritmo peculiar. Eu chegava às 8 da manhã, bem na hora para o atendimento do Noah, quando as enfermeiras verificavam seus sinais vitais, trocavam sua fralda e me ajudavam com o método canguru, o contato pele a pele. Essa era uma das poucas maneiras pelas quais eu conseguia ser verdadeiramente mãe do meu filho. A UTIM era um mundo estranho, com sua própria linguagem e regras. O bip constante dos monitores, o chiado dos ventiladores, as conversas abafadas entre a equipe médica. Aprendi a interpretar os números nos monitores do Noah, a saber quais alarmes eram de rotina e quais significavam problemas. Eu conseguia recitar suas estatísticas diárias como um locutor esportivo: peso, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, volume de alimentação.
As enfermeiras se tornaram minhas guias neste novo terreno. Maria, com 20 anos de experiência, me ensinou a tocar em Noah sem sobrecarregar seu sensível sistema nervoso. Jay me mostrou como trocar a fralda dele com cuidado, passando pelos fios e tubos. Thomas, o enfermeiro noturno com mãos gentis, sempre tinha atualizações prontas quando eu ligava às 2 horas da manhã, sem conseguir dormir de preocupação. Você está ótima, mamãe, eles me diziam, uma garantia a qual eu me apegava quando tudo parecia estar saindo do controle. Entre os momentos de cuidado, eu ficava sentada ao lado da incubadora do Noah por horas, lendo livros em voz alta ou simplesmente conversando com ele em voz baixa. Contei a ele sobre a casa que o esperava, sobre seu pai, que o amava tanto, sobre o gato que seria seu primeiro amigo. Às vezes, eu cantava canções de ninar, sem me importar com quem ouvia minha voz desafinada. A cada 3 horas, eu me retirava para a sala de bombeamento, um pequeno espaço com 3 estações com cortinas, onde as mães da UTI neonatal extraíam leite para seus bebês frágeis. Foi lá que conheci outras mulheres vivendo o mesmo pesadelo. Os gêmeos de Sarah nasceram com 26 semanas. A filha de Jéssica tinha um defeito cardíaco congênito. O filho de Mônica tinha síndrome de Down e obstrução intestinal. Circunstâncias diferentes nos levaram ao mesmo quarto, nossos corpos produzindo leite para bebês que mal conseguíamos segurar. Minha sogra disse que eu deveria alimentá-lo apenas com fórmula, já que ele ainda não pode mamar no peito, confidenciou Jéssica certa tarde, enquanto estávamos sentadas com nossas bombas. Ela não entende por que estou me submetendo a isso. Minha irmã perguntou se eu ainda ficaria presa no hospital o dia todo, acrescentou Mônica, revirando os olhos. Como se eu estivesse aqui por escolha própria. Essas mulheres entendiam o que minha família não conseguia, a profunda dor de deixar o hospital sem o bebê, a dor física de se recuperar do parto passando 12 horas por dia em uma cadeira desconfortável, o impacto emocional de comemorar as menores vitórias vivendo com medo constante de contratempos. Formamos um grupo de mensagens de texto, para conversarmos sobre os bebês uns dos outros e oferecermos apoio quando a jornada se tornava exaustiva. Eles se tornaram minha família na UTI neonatal, unidos por uma experiência que eu jamais teria escolhido, mas que não conseguiria vivenciar sozinha. David fez o possível para estar presente, mas a realidade se impôs rapidamente. Sua empresa ofereceu apenas 2 semanas de licença paternidade, que ele teve que tirar imediatamente após o nascimento de Noah. Depois disso, ele voltou ao trabalho, indo ao hospital à noite e nos fins de semana. Detesto deixar vocês dois, confessou em seu primeiro dia de volta ao trabalho. Parece errado. Precisamos do seu plano de saúde agora mais do que nunca, lembrei-o, e alguém precisa ganhar dinheiro. As contas não vão parar porque nossas vidas pararam. A realidade financeira da nossa situação ficava mais clara a cada dia. Mesmo com o plano, o custo de uma internação na UTI neonatal era astronômico. Cada dia acrescentava milhares de dólares à nossa dívida médica. Minha licença maternidade não remunerada havia começado mais cedo do que o planejado e, com a internação prolongada do Noah, eu corria o risco de ter que voltar ao trabalho antes mesmo de ele voltar para casa. David e eu nos encontrávamos no refeitório do hospital para jantar, beliscando comidas sem graça enquanto discutíamos a logística. Quem ficaria no turno da manhã no hospital? O plano de saúde havia aprovado o procedimento mais recente? Poderíamos negociar com meu chefe uma licença mais longa? Deveríamos considerar fazer um empréstimo para cobrir as despesas? Essas conversas práticas nos mantinham em funcionamento, mas deixavam pouco espaço para processar o trauma emocional que estávamos vivenciando. À noite, sozinhas em nossa cama, enquanto David dormia no sofá-cama para me dar espaço para me recuperar, eu soluçava silenciosamente no travesseiro, tomada pelo medo, pela culpa e pela solidão. A ausência do apoio da minha família tornava-se mais evidente a cada dia. Eu navegava pelas redes sociais durante as longas horas ao lado da cama de Noah e via atualizações da vida deles, meu pai e minha madrasta em um show, minha tia Karen postando sobre um jantar em família para o qual eu não tinha sido convidado, primos se reunindo para um fim de semana na casa de alguém no lago. A vida deles continuava como se nada tivesse mudado, enquanto meu mundo se despedaçava e se reformava completamente em torno da UTI. Cada foto, cada atualização casual sobre suas vidas normais, parecia um lembrete deliberado da minha exclusão, de quão pouco eles se importavam com a luta de Noah ou com a minha. Tentei reprimir a dor e me concentrar no que importava. Noah estava progredindo lenta, mas constantemente. Ele havia sido transferido do ventilador para o PAP,
uma forma menos invasiva de suporte respiratório. Ele estava tolerando pequenas quantidades do meu leite materno por meio de uma sonda de alimentação. Seu peso havia aumentado para 1,1 kg ao final da segunda semana. Ele está fazendo tudo o que queremos ver, garantiu-me o Dr. Patterson, neonatologista, durante as rondas. Mas lembre-se, isto é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Adaptei-me à rotina da UTIM, encontrando pequenos confortos onde pude. A poltrona reclinável ao lado da incubadora do Noah tornou-se meu segundo lar. Mantive um diário do seu progresso diário, documentando cada marco, por menor que fosse, a primeira vez que abriu os olhos, a primeira vez que envolveu a mão inteira dele na ponta do meu dedo, a primeira vez que recebeu uma mamada completa sem disparar alarmes. Essas pequenas vitórias me sustentaram nos momentos mais sombrios, os momentos em que o isolamento ameaçava sobrepujar todo o resto. Na ausência do apoio da minha família, criei uma nova rede de apoio com profissionais médicos, outros pais de UTI neonatal e os poucos amigos que se esforçavam para entrar em contato com o bebê regularmente. Na quarta semana, Noah já estava em um berço aberto, mantendo a temperatura corporal, um marco significativo para um bebê prematuro. Ele ainda precisava de oxigênio e auxílio para alimentação, mas estava ficando mais forte a cada dia. Suas feições estavam se tornando mais definidas, menos estranhas e mais parecidas com o bebê que eu havia imaginado durante a gravidez. Ele tem o seu nariz, comentou David certa noite, enquanto nós dois ficávamos em cima do berço, um raro momento em que podíamos estar juntos no hospital. E o seu queixo, acrescentei gentilmente, acariciando a bochecha de Noah com um dedo. Ele é perfeito. Esses foram os momentos que fizeram as horas intermináveis no hospital valerem a pena. Essas foram as memórias que registrei cuidadosamente, sabendo que um dia contaria a Noah a história de seu início difícil. E eu queria me lembrar não apenas da luta, mas também do triunfo. No 28º dia de vida de Noah, eu já havia me adaptado à rotina familiar. As rondas matinais tinham corrido bem. Noah havia chegado a exatamente 1,3 kg, um peso que parecia milagroso considerando onde tínhamos começado. Ele estava se alimentando mais pela boca, um sinal promissor de que a sonda de alimentação poderia ser removida em breve. Ele pode estar pronto para o primeiro banho de verdade hoje, sugeriu Maria durante o horário de cuidados matinais. Você gostaria de tentar? Era um marco que eu esperava ansiosamente. As enfermeiras davam banhos de esponja no Noah desde que ele nasceu, mas aquilo seria diferente, uma chance de realmente cuidar do meu bebê de uma forma que parecesse normal. Com certeza, concordei. Depois do horário de atendimento da tarde, com algumas horas de sobra, decidi fazer uma pausa para o almoço. O refeitório do hospital não era conhecido por sua excelência culinária, mas oferecia uma mudança de ares em relação ao UTI neonatal e uma chance de ligar para David com a boa notícia sobre o banho. Encontrei uma mesa de canto tranquila e desembrulhei meu sanduíche. Ao pegar meu celular para ligar para o David, notei algo estranho. A tela estava cheia de notificações, 62 chamadas perdidas, 28 mensagens de texto, 9 mensagens de voz. A maioria era do Jake, com a data e a hora indicando que ele estava tentando falar comigo há horas. Meu coração disparou quando abri a mensagem mais recente: Gianna, atenda o telefone. Isso é ruim. Com os dedos trêmulos, retornei a ligação. Ele atendeu no primeiro toque. Onde você estava? Sua voz estava tensa. Estou tentando falar com você a manhã toda. Estou na UTI neonatal, como sempre. Meu celular estava no silencioso. O medo em sua voz fez meu estômago embrulhar. O que está acontecendo? Houve uma pausa profunda antes de Jake falar novamente. É a tia Beth. Ela sofreu um acidente de carro hoje de manhã. É bem sério, G. Eles não sabem se ela vai sobreviver. O mundo pareceu se inclinar para o lado. Tia Beth, a única parente além de Jake que me demonstrou alguma gentileza ao longo dos anos. Tia Beth, que pelo menos enviou mensagens confirmando o nascimento de Noah, mesmo sem ter visitado. O que aconteceu? Consegui perguntar. Motorista bêbada furou o sinal vermelho e bateu na lateral do motorista. Ela tem hemorragia interna e um ferimento na cabeça. Ela foi levada para a cirurgia. A voz de Jake falhou um pouco. Todos estão no hospital memorial agora. Papai perguntou: por que você ainda não chegou?
Uma risada amarga escapou da minha garganta antes que eu pudesse contê-la. Ele perguntou por que eu não estou lá. Você está falando sério? Como assim, Jake? Estou com meu filho prematuro na UTI neonatal há 4 semanas, e ninguém da nossa família se deu ao trabalho de nos visitar. Nem o papai, nem Eleanor, nem a tia Karen, nem nenhum dos primos. Ninguém, além de você, ligou para saber como estamos. O silêncio do outro lado da linha me disse que Jake estava processando a informação. Isso não pode estar certo, disse ele finalmente. Eles disseram que estavam visitando vocês regularmente. A tia Karen contou a todos no jantar de domingo da semana passada que ela estava trazendo refeições para vocês e se sentando com o Noah para que vocês pudessem descansar. Foi como um soco no estômago. O quê? Ela disse o quê? Ela anda contando para todo mundo que te visita 3 vezes por semana, que traz comida caseira para o hospital, que fica com o Noah enquanto você tira um cochilo ou toma banho. A voz de Jake passou de confusa para irritada. Ela até mostrou ao papai fotos do Noah que ela mesma alegou ter tirado. Minha mente disparou para entender aquilo. As únicas fotos que já enviei para o chat da família foram as que eu tirei. Ela deve ter guardado e fingido que eram dela. E os outros, papai, tia Beth, antes do acidente? Ninguém, Jake. Ninguém esteve aqui. Minha voz falhou quando o peso da traição me atingiu. Todos sabiam onde estávamos. Todos sabiam a gravidade da situação. E ninguém veio. Eu conseguia ouvir a respiração de Jake mudar, praticamente sentia sua raiva através do telefone. Eu sabia que algo estava errado. Eu ficava perguntando por que eles não estavam falando mais sobre o Noah. E a Karen sempre dizia que você queria privacidade, que estava cansada de todo mundo pedindo atualizações. Isso é o oposto da verdade. Tenho enviado atualizações para o chat da família a cada poucos dias e, na maioria das vezes, ninguém responde. Não tenho visto essas mensagens. Será que ela criou um grupo separado sem mim? Ouviu-se um som de movimento, como se Jake estivesse andando de um lado para o outro. Isso é inacreditável. Enxuguei as lágrimas, ciente de que as pessoas nas mesas próximas estavam começando a notar minha angústia. Não posso deixar o Noah para vir ao memorial. Ele ainda está muito frágil e preciso estar aqui para os cuidados dele. Eu entendo. Eu irei, mas isso não acabou. Eles não podem se safar tratando você e o Noah assim. Depois de desligar com Jake, fiquei imóvel na cadeira do refeitório, sem tocar no meu sanduíche. A magnitude do que eu acabará de descobrir era quase insuportável. Não só minha família me abandonou durante a experiência mais traumática da minha vida, como a tia Karen mentiu abertamente sobre isso, fingindo me apoiar enquanto me deixava sozinha. Por quê? Que razão ela poderia ter para tamanha crueldade? E como todos os outros aceitaram suas mentiras sem questionar, sem nunca se preocuparem em me ligar diretamente ou verificar suas alegações? A lembrança de todas aquelas noites em que chorei até dormir, me perguntando por que minha família não se importava o suficiente para visitá-la, agora assumia uma nova dimensão de traição. Não se tratava de simples negligência. Era uma farsa deliberada. Olhei as horas e percebi que precisava voltar para a UTI neonatal para os cuidados da tarde com o Noah. Apesar da explosão emocional, as necessidades do meu filho vinham em primeiro lugar. Eu teria que processar essa revelação mais tarde. Enquanto eu voltava para a UTI neonatal, meu celular vibrou com uma mensagem de Jake: acabei de chegar ao memorial. Todos estão aqui. Em breve daremos notícias sobre a tia Beth, e vou investigar a fundo essa situação com a Karen. Respirei fundo e empurrei as portas da UTI neonatal, determinada a estar presente para o Noah, apesar da tempestade que me assolava. Ele merecia uma mãe que pudesse deixar de lado a própria dor para cuidar dele, e era exatamente isso que eu pretendia ser. 2 dias após a revelação das mentiras da tia Karen, Jake chegou ao UTI neonatal, com o rosto em uma mistura de exaustão e determinação. Ele vinha dividindo seu tempo entre os 2 hospitais, cuidando da tia Beth, que permanecia em estado crítico, mas havia sobrevivido à cirurgia, e vindo conhecer o sobrinho pela primeira vez. Meu Deus, sussurrou ele ao ver Noah pela primeira vez em seu berço aberto. Ele é tão pequenininho. 1,5 kg até hoje de manhã, eu disse, orgulhosa. Quase meio quilo a mais do que o peso de nascimento.
Os olhos de Jake se encheram de lágrimas enquanto ele tocava cuidadosamente a mão de Noah com um dedo. Ele é perfeito, absolutamente perfeito. A enfermeira mostrou a Jake como higienizar as mãos e os braços corretamente antes de ajudá-lo a se acomodar na poltrona para sua primeira sessão de canguru com o sobrinho. Observei o rosto do meu irmão se transformar de nervoso em admiração quando a enfermeira colocou Noah contra seu peito. Consigo sentir o coração dele batendo, disse Jake suavemente. Está tão acelerado. Isso é normal para prematuros, assegurei-lhe. Tudo neles funciona além do necessário. Por uma hora, Jake ficou sentado, imóvel, com medo de perturbar o bebezinho que dormia em seu peito. Tirei fotos, querendo documentar aquele momento de puro amor em meio a todo aquele caos. Quando a enfermeira veio colocar Noah de volta no berço para a próxima avaliação, Jake pareceu fisicamente aflito por tê-lo deixado ir. Não acredito que não o viram, disse-lhe assim que Noah se acomodou. Não acredito que não estiveram aqui por você. A raiva em sua voz combinava com o que vinha crescendo em mim desde o nosso telefonema. O que você descobriu? Perguntei, levando-o para a sala de estar da UTI neonatal, onde poderíamos conversar em particular. É pior do que pensávamos, disse Jake, passando a mão pelos cabelos. Karen vem isolando você sistematicamente da família há meses, talvez anos. Depois que você anunciou a gravidez, ela começou a dizer a todos que você queria espaço, que estava estressada e precisava do mínimo de contato. Balancei a cabeça, incrédula. Isso não faz sentido. Por que alguém acreditaria nisso? Porque ela fez isso aos poucos, e é convincente. Ela dizia coisas como: acabei de falar com a Gianna ontem, e ela pediu um pouco de privacidade agora, ou a Gianna está sobrecarregada de visitas. Ela precisa de um descanso. Mas ninguém pensou em me ligar diretamente. Jake suspirou. Você sabe como é a nossa família. Comunicação nunca foi o nosso ponto forte desde que a mamãe morreu. Todos se submetem a Karen porque ela é a mais velha, e ela se posicionou como a matriarca da família. Ele pegou o celular e me mostrou capturas de tela de um grupo de bate-papo familiar separado, do qual eu não participava. Nele, havia mensagens de Karen, atualizando a todos sobre o estado de saúde de Noah, compartilhando as fotos que eu havia enviado para o grupo original, mas agindo como se ela mesma as tivesse tirado, e constantemente insinuando que eu era frágil demais para visitas ou ligações. Ela até disse ao papai que você pediu especificamente para ele não vir porque vê-lo te lembraria muito da mamãe, e você não conseguiria lidar com esse estresse emocional. Além de tudo, acrescentou Jake. Isso é um absurdo, eu disse, elevando a voz o suficiente para que uma enfermeira que passava nos lançasse um olhar preocupado. Abaixei o tom de voz. Eu teria dado qualquer coisa para ter o apoio da família nessas últimas semanas. Eu sei. Jake apertou minha mão. E agora eles também sabem. Quando cheguei ao memorial e todos perguntaram por que você não estava lá, eu disse a verdade. Que você tinha ficado sozinha na UTI neonatal por um mês, que ninguém tinha te visitado e que você não tinha ideia da tia Beth porque ninguém tinha se dado ao trabalho de manter contato real com você. Como eles reagiram? Papai ficou em choque. Ele continuou dizendo que Karen tinha dito a ele que você estava recebendo todo o apoio necessário, que estava bem. A filha da tia Beth, Lisa, ficou furiosa. Ela disse que Karen tinha dito a ela especificamente para não visitá-la porque a UTI tinha restrições rígidas para visitantes, e suas vagas estavam todas ocupadas por papai e Karen. Cada nova mentira parecia mais uma traição. Pessoas com quem eu havia crescido, pessoas que deveriam ter tido mais juízo, permitiram que uma pessoa ditasse seu relacionamento comigo durante o momento mais vulnerável da minha vida. Quero confrontá-la, eu disse, com uma nova determinação se fortalecendo dentro de mim. Quero que todos ouçam o que ela fez. Jake assentiu. Achei que você diria isso. Marquei uma videochamada para esta noite. Todos estarão no quarto da tia Beth no hospital, e podemos conectar vocês daqui. Todos querem ver o Noah e ouvir diretamente de você. A ideia de encarar todos, de expor a verdade do meu isolamento, era aterrorizante e necessária. Pelo bem do Noah e pelo meu, eu precisava resgatar minha voz na família. Naquela noite, com o Noah dormindo pacificamente em seu berço ao meu lado, Jake ligou do quarto da tia Beth no hospital. Na minha tela apareceram os rostos da minha família, reunidos em torno de um laptop, meu pai,
parecendo mais velho do que eu me lembrava, Eleanor, com a mão no ombro dele, os primos Lisa e Mark, filhos da tia Betty, e ali, na borda do quadro, tia Karen, com sua expressão cuidadosamente neutra. Gianna, começou meu pai, com a voz carregada de emoção. O Jake nos disse que fomos enganados sobre a sua situação. Antes que eu pudesse responder, virei meu celular para mostrar o Noah. Este é seu neto, pai. Seu sobrinho, Lisa e Mark. Seu sobrinho neto, tia Karen. Ele faz 4 semanas hoje, e nenhum de vocês o conhece. Todos respiraram fundo ao ver Noah pela primeira vez, tão pequeno em seu berço, com monitores presos ao seu corpinho. Ah, Gianna, sussurrou Lisa. Ele é lindo. Karen nos disse que a UTI neonatal estava restringindo visitas devido ao risco de infecção, disse meu pai, sem tirar os olhos da imagem de Noah na tela. Ela disse que só os pais e avós eram permitidos, e que você pediu para ela ir no meu lugar porque eu te lembro muito da sua mãe. Voltei a câmera para o meu rosto. Isso é mentira. A UTI permite 4 visitantes designados por bebê. David e eu somos 2. Jake agora é o 3º. Estávamos guardando a 4ª vaga, na esperança de que alguém da nossa família a quisesse. Karen disse que você estava bem, que tinha bastante apoio, acrescentou Mark, com uma expressão preocupada. Eu tenho estado sozinha, eu disse, sem conseguir mais esconder a mágoa na minha voz. David tem que trabalhar para manter o nosso plano de saúde. Estou sentada neste hospital 12 horas por dia, vendo meu filho lutar pela vida, sem nenhum apoio familiar, exceto pelos telefonemas do Jake. Estou tirando leite materno a cada 3 horas, 24 horas por dia, me recuperando de uma cesárea, lidando com decisões médicas e a papelada do seguro, tudo isso com medo de que meu bebê não sobreviva. E nenhum de vocês me ligou diretamente para saber como eu estava. O silêncio que se seguiu foi carregado de vergonha. Todos os rostos na tela, exceto o de Karen, demonstravam choque e remorso. Por quê? Perguntei finalmente, olhando diretamente para Karen. Por que você mentiria para todo mundo? Por que me isolaria quando eu mais precisava da família? O rosto de Karen permaneceu impassível. Eu estava protegendo a família do seu drama. Você sempre buscou atenção, assim como sua mãe. Sempre a vítima. Sempre precisando que todos larguem tudo por causa da sua crise. A crueldade de suas palavras me deixou momentaneamente sem palavras. Como você ousa? A voz de Jake ecoou, dura de raiva. O filho da Gianna está na UTI neonatal. Isso não é drama nem busca por atenção. Visitei uma vez, continuou Karen, como se Jake não tivesse falado. Na primeira semana, você estava dormindo, então não te acordei. Vi o suficiente para saber que as enfermeiras tinham tudo sob controle. Não havia necessidade de a família inteira arriscar a própria vida. Você nunca nos visitou, eu disse, recuperando a voz. Nenhuma vez. Se tivesse feito isso, qualquer uma das enfermeiras se lembraria de você e a teria registrado como visitante em nosso prontuário. Está me chamando de mentirosa? Karen elevou a voz defensivamente. Sim, eu disse simplesmente. Estou te chamando de mentirosa. Você mentiu para todo mundo sobre me visitar. Você mentiu sobre eu ter pedido privacidade. Você mentiu sobre as políticas da UTI. E você roubou as fotos que enviei para o chat da família para fingir que você mesma as tirou. Os rostos na minha tela se voltaram para Karen, que agora estava visivelmente perturbada. Eu estava tentando poupar todo mundo das constantes atualizações médicas e do drama, ela insistiu. Ninguém precisa saber de todos os detalhes sobre cada quilo que o bebê ganha ou sobre cada resultado de exame. Essa decisão não foi sua, disse meu pai, com a voz mais áspera que eu já ouvirá em anos. Cabia a nós decidir. Você tirou essa escolha de todos nós. O que se seguiu foi doloroso, mas necessário. Um a um, os familiares compartilharam o que Karen lhes contará sobre mim, sobre Noah, sobre a situação. A teia de mentiras era tão extensa que levei quase 1 hora para desvendá-la. Durante todo o tempo, Karen alternava entre justificativas defensivas e afirmações chorosas de que só estava tentando ajudar. Ao final da ligação, os limites já haviam sido traçados. Meu pai e Eleanor viriam encontrar Noah no dia seguinte. Lisa e Mark viriam quando pudessem sair do lado da tia Beth,
e Karen fora informada, em termos inequívocos, que sua manipulação não seria mais tolerada. Quero deixar bem claro, disse eu antes de encerrar a ligação. Estou focada no Noah agora. A saúde e o bem-estar dele são minha prioridade. Não tenho energia emocional para manter relacionamentos com pessoas que não me respeitam ou que trazem negatividade para nossas vidas. Daqui para frente, escolherei cuidadosamente quem fará parte do nosso círculo familiar. Só o parentesco não basta. Com essas palavras, desliguei a ligação, emocionalmente esgotado, mas estranhamente mais leve, como se um fardo que eu carregava há anos finalmente tivesse sido tirado de mim. Na manhã seguinte à videochamada, cheguei ao UTI neonatal e encontrei meu pai e Eleanor já lá, tendo chegado cedo para falar com os médicos antes de mim. Ver meu pai parado do lado de fora do quarto de Noah, com o rosto marcado por uma mistura de admiração e arrependimento enquanto espiava seu netinho pela janela, despertou algo em meu peito. Pai, eu disse, aproximando-me suavemente. Ele se virou e, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu o vi chorar abertamente. Gianna, sinto muito. Eu deveria ter sido mais esperta. Deveria ter ligado para você diretamente. Eu queria manter minha raiva, responsabilizá-lo por sua ausência, mas ver seu remorso genuíno enfraqueceu minha determinação. Você deveria ter feito isso, concordei. Mas você está aqui agora. Eleanor deu um passo à frente, e sua postura reservada de sempre foi substituída por uma preocupação sincera. Trouxemos algumas coisas para você e Noah, disse ela, indicando uma grande bolsa a seus pés. As enfermeiras nos disseram o que poderia ser útil. Dentro da bolsa, havia roupas macias para prematuros, um diário especialmente criado para pais de pacientes da UTI neonatal acompanharem os marcos do seu desenvolvimento, um vale-presente para o refeitório do hospital, chinelos confortáveis para mim e vários livros para ler para o Noah. As enfermeiras também nos deram instruções detalhadas sobre como fazer as visitas corretamente, acrescentou meu pai. Estamos aqui há 1 hora, aprendendo os protocolos e recebendo nossos crachás de visitante. O esforço deles foi um ponto de partida, um gesto que reconheceu a profundidade da negligência anterior. Juntos, entramos no quarto de Noah, onde uma enfermeira verificava seus sinais vitais. Bom dia, homenzinho, disse ela alegremente a Noah. Você tem visitas hoje. Depois de lavar as mãos e os braços de acordo com o protocolo da UTI, meu pai e Eleanor foram apresentados ao neto. Observei meu pai estoico se transformar diante dos meus olhos, sua expressão se suavizando enquanto a enfermeira explicava como tocar Noah delicadamente. Ele já conhece a voz da mãe, disse a enfermeira. Conversem com ele. Deixem que ele aprenda a voz de vocês também. Meu pai se aproximou do berço. Olá, Noah, disse ele, com uma gentileza incomum. Sou seu avô. Desculpem o atraso para a festa, mas prometo que estarei aqui de agora em diante. Essa promessa marcou o início de um novo capítulo na história da nossa família. Nas semanas seguintes, à medida que Noah se fortalecia, minha rede de apoio se expandia. Meu pai me visitava dia sim, dia não, muitas vezes trazendo comida para mim e para David, ou se oferecendo para ficar com Noah para que eu pudesse tomar um banho decente ou tirar uma soneca na sala de estar. Lisa e Mark, assim que a tia Beth se estabilizou, também se tornaram visitantes regulares, maravilhando-se com o progresso de Noah e trazendo pequenos presentes a cada visita. Até alguns dos meus primos, depois de entenderem que haviam sido manipulados por Karen, entraram em contato com mensagens de apoio e ofertas de ajuda. Mas o acontecimento mais surpreendente aconteceu quando a tia Beth, finalmente acordada e se recuperando do acidente, pediu para fazer uma videochamada comigo do seu quarto de hospital. Eu deveria saber que algo estava errado, disse ela, com o rosto ainda machucado pelo acidente. Karen sempre teve ciúmes da sua mãe e, por extensão, de você. Deixei que ela assumisse o controle da comunicação familiar porque parecia mais fácil, mas nunca imaginei que ela chegaria tão longe. Por que ela tinha ciúmes da minha mãe? Perguntei, uma pergunta que me perseguia há anos. Tia Beth suspirou. Sua mãe sempre foi a favorita, aquela que recebia as oportunidades e os elogios. Karen era responsável, aquela que ficava perto de casa e cuidava dos nossos pais. Mas sua mãe era aquela que todos adoravam. Quando ela morreu tão jovem, deixando uma filha que se parecia com ela, acho que foi demais para Karen suportar. Essa explicação não justificava o comportamento de Karen, mas oferecia contexto para uma vida inteira de crueldade sutil que culminou nessa traição suprema.
Entender a raiz de suas ações não curou a ferida, mas me ajudou a reconhecer que seu comportamento nunca teve realmente a ver comigo. Quanto à própria Karen, ela havia sido efetivamente excluída do círculo íntimo da família. Depois que a verdade veio à tona, ninguém mais estava disposto a confiar nela como antes. Ela tentou uma vez visitar a UTI neonatal, aparecendo sem avisar com um ursinho de pelúcia para o Noah, mas eu já havia instruído as enfermeiras a não a adicionarem à nossa lista de visitantes aprovados. Sou tia-avó dele, protestou ela ao ser parada na entrada da UTI neonatal. Tenho todo o direito de vê-lo. Não, você não tem, respondi com firmeza quando a enfermeira me chamou à recepção. Você abriu mão desse direito quando mentiu para toda a nossa família e me deixou enfrentar isso sozinha. As únicas pessoas que têm o direito de ver o Noah são aquelas que provaram que são confiáveis para nos apoiar. Ela saiu em prantos e, mais tarde, enviou um longo e-mail justificando suas ações e se posicionando como vítima de uma conspiração familiar. Apaguei o e-mail sem responder. Alguns relacionamentos não valiam a pena salvar, não quando traziam dor em vez de conforto. Com o drama familiar um pouco resolvido, pude me concentrar mais em Noah e seu desenvolvimento. Na sexta semana, ele já tinha chegado a 1,8 kg e estava se alimentando quase que exclusivamente por via oral, marcos importantes que nos aproximaram da possibilidade de voltar para casa. As enfermeiras da UTIN, que se tornaram como uma família, comemoraram cada uma de suas conquistas conosco. Sofia, em particular, demonstrou um interesse especial pelo nosso caso. Eu também tive um bebê prematuro, há 20 anos, confidenciou ela certa noite, durante um plantão tranquilo. 26 semanas, 450 gramas. Ele está na faculdade agora, estudando engenharia. Esses pequenos guerreiros crescem e fazem coisas incríveis. As palavras dela foram exatamente o incentivo de que eu precisava nos momentos mais difíceis, quando o progresso parecia lento ou quando Noah enfrentava contratempos, como todos os bebês da UTI neonatal inevitavelmente enfrentam. Houve a semana em que ele lutou contra episódios de bradicardia, com a frequência cardíaca caindo inesperadamente. O dia terrível em que ele precisou voltar a receber oxigênio após pegar um resfriado leve de um membro da equipe. O período frustrante em que ele parecia ter esquecido como coordenar a sucção e a deglutição, exigindo que a sonda de alimentação fosse reinserida. Em cada desafio, meu novo sistema de apoio nos apoiava. Os pais de David, que moravam do outro lado do país e não puderam viajar imediatamente após o nascimento de Noah, finalmente chegaram para uma visita de 2 semanas, oferecendo ajuda adicional e dando a David e a mim a oportunidade de jantar fora do hospital pela primeira vez desde o nascimento de Noah. Minhas amigas mães da UTI neonatal continuaram sendo uma fonte constante de conforto, especialmente quando alguns de seus bebês começaram a receber alta. A filha de Jéssica voltou para casa após 8 semanas com um plano de monitoramento para sua condição cardíaca. O filho de Mônica foi transferido para um hospital especializado para cirurgia, mas deveria voltar para casa depois. Cada história de sucesso me dava a esperança de que a vez do Noah também chegaria. E então havia o Jake, que provou ser o melhor tio e irmão que eu poderia ter pedido. Ele havia se mudado temporariamente para Seattle, tirando uma licença do seu trabalho em Chicago para nos ajudar a atravessar esse momento difícil. Ele trazia roupas limpas para mim no hospital, fazia as compras de supermercado e preparava as refeições do David e passava horas ao lado do Noah para que eu e o David pudéssemos ocasionalmente descansar juntos. É isso que a família faz, disse-lhe simplesmente quando tentei agradecê-lo. Estamos presentes uns para os outros, aconteça o que acontecer. Foi um profundo lembrete do que uma família deveria ser, um contraste gritante com o que eu havia vivenciado com grande parte da minha família extensa durante a maior parte da minha vida. No caldeirão dessa jornada na UTIN, o verdadeiro significado de família estava sendo redefinido diante dos meus olhos. Tinha menos a ver com laços de sangue, mais com quem escolhia estar ao seu lado quando a vida estava mais difícil. À medida que a data da alta de Noah começou a parecer uma possibilidade real, em vez de um sonho distante, comecei a refletir sobre como essa experiência havia me transformado. A mulher que havia entrado na UTIN 7 semanas antes, aterrorizada e sobrecarregada, havia sido substituída por alguém mais forte, mais assertiva e com mais clareza sobre suas prioridades. Aprendi a defender meu filho com unhas e dentes, questionando decisões médicas quando necessário e insistindo em explicações que eu pudesse entender. Encontrei coragem para estabelecer limites com familiares tóxicos, priorizando o bem-estar de Noah e minha própria saúde mental em detrimento de obrigações ou tradições.
Descobri reservas de força que nunca soube que possuía, suportando semanas de incerteza e medo sem me abalar. Mais importante ainda, aprendi que família é algo que você pode escolher e criar, não apenas herdar. Os laços forjados na UTIM com outros pais, com enfermeiras compassivas, com meu irmão fiel e meu pai recém-presente eram tão reais e valiosos quanto qualquer um definido pela genética. Após 8 semanas e 3 dias na UTIM, Noah finalmente recebeu alta para voltar para casa. Com 2,25 kg, ele ainda era pequeno comparado a bebês nascidos a termo, mas atendia a todos os critérios para alta, mantinha a temperatura corporal, alimentava-se consistentemente pela boca, ganhava peso de forma constante e respirava sem assistência. A manhã em que nos preparávamos para deixar o hospital foi repleta de emoções conflitantes, alegria e entusiasmo, certamente, mas também ansiedade por cuidar dele sem o apoio constante da equipe médica. Os monitores que monitoravam cada batimento cardíaco e respiração dele não voltariam para casa conosco, uma perspectiva libertadora e assustadora. Você está pronta para isso, garantiu Maria enquanto nos ajudava a juntar as coisas do Noah. Você vem treinando há 8 semanas. Você conhece esse bebê melhor do que ninguém. A equipe da UTIM nos preparou minuciosamente, insistindo que tanto David quanto eu demonstrássemos proficiência em todos os aspectos dos cuidados com o Noah antes que a alta fosse considerada. Tínhamos aprendido RCP em bebês, como reconhecer sinais de sofrimento, como administrar as vitaminas e suplementos de ferro de que ele precisaria e as técnicas precisas de alimentação que funcionavam melhor para ele. Mesmo assim, deixar a rede de segurança da UTIM foi assustador. E se alguma coisa acontecer? Perguntei a David na noite anterior à alta, enquanto preparávamos o quarto do bebê em casa. E se deixarmos passar algo que os monitores teriam captado? Então, nós cuidamos disso, disse-ele com firmeza, montando o berço especial em ângulo recomendado para os persistentes problemas de refluxo do Noah. Temos o pediatra na descagem rápida. Temos nossa consulta de acompanhamento na UTI neonatal na semana que vem, e temos um ao outro. Conseguimos, Gianna. A confiança dele reforçou a minha e, pela manhã, eu me sentia pronta para dar o próximo passo em nossa jornada. Jake passou a noite em nosso apartamento, limpando e preparando um jantar especial de boas-vindas. Meu pai e Eleanor abasteceram nossa geladeira e despensa com refeições para as próximas semanas. David transformou o quarto do bebê, adaptando-o para as necessidades de um bebê prematuro em vez de para o bebê a termo que esperávamos. As luzes fortes do teto foram substituídas por lâmpadas mais suaves para proteger os olhos sensíveis de Noah. Um umidificador mantinha o nível ideal de umidade para seus pulmões ainda em desenvolvimento. O monitor de bebê era o modelo mais bem avaliado, projetado para detectar até as menores alterações nos padrões respiratórios. Quando finalmente saímos do hospital, com Noah preso em sua cadeirinha com assentos especiais para prematuros, a sensação foi surreal. O mundo lá fora parecia barulhento demais, brilhante demais, cheio de germes em potencial para o nosso frágil bebê. David dirigiu para casa exatamente 8 km abaixo do limite de velocidade, fazendo curvas com lentidão exagerada, enquanto eu me sentava no banco de trás ao lado de Noah, observando cada respiração dele. Ao chegarmos em casa, fomos recebidos por um pequeno comitê de boas-vindas, Jake, meu pai, Eleanor e Lisa, reunidos com balões e uma faixa com os dizeres: "Bem-vindo de volta, Noah." A animação deles foi temperada pela compreensão, mantendo o tom de voz baixo e garantindo que todos tivessem usado álcool em gel antes de entrarmos no apartamento. "Não vamos ficar muito tempo", prometeu meu pai. "Só queríamos ver você se instalando." Fiéis à sua palavra, após uma breve comemoração e algumas fotos, eles nos deixaram para nos adaptarmos à nossa nova realidade como uma família de 3 pessoas em casa pela primeira vez. O silêncio que se instalou após a partida deles foi ao mesmo tempo tranquilo e intimidador. Durante 8 semanas, Noah estivera cercado pelos sons da UTI neonatal, pelo zumbido constante das máquinas e pelas conversas gentis das enfermeiras. Agora éramos só nós 3 no apartamento, com o tic-tac do relógio subitamente alto no silêncio. "O que fazemos agora?", perguntei a David, meio brincando, enquanto olhávamos para Noah dormindo em seu berço. "Agora vivemos", disse-lhe simplesmente, passando o braço em volta de mim. "Um dia de cada vez." Aquelas primeiras semanas em casa estabeleceram um novo ritmo para nossa família. Noah precisava comer a cada 3 horas, dia e noite, uma rotina que nos deixava exaustos, mas gratos. Cada grama que ele ganhava era uma vitória.
Cada ciclo de sono tranquilo era uma dádiva. Cada sorriso, embora os médicos insistissem que eram apenas reflexos naquela idade, parecia uma mensagem pessoal de resiliência. Aos 2 meses de idade, apesar de ter apenas o equivalente a 2 semanas de idade corrigida, Noah estava se desenvolvendo de uma forma que surpreendeu até mesmo seus médicos. Seu desenvolvimento foi monitorado de perto por meio de consultas semanais e da clínica especializada em acompanhamento de prematuros, mas até então ele não apresentava sinais das complicações de longo prazo que frequentemente afetam bebês nascidos tão prematuros. Foi durante esse período de adaptação e otimismo cauteloso que recebemos o convite para a festa de boas-vindas da tia Beth. Ela havia passado 6 semanas no hospital e na clínica de reabilitação após o acidente, e a família estava se reunindo para comemorar seu retorno. Não precisamos ir, disse David quando lhe mostrei o convite. Ninguém nos culparia por ficar em casa com o Noah. Mas senti que era importante comparecer, não apenas para apoiar a tia Beth, que se tornará uma aliada inesperada, mas também para redefinir meu lugar na família, nos meus próprios termos. Além disso, Jake havia confirmado que a tia Karen estaria lá. E embora o confronto não fosse meu objetivo, eu precisava estabelecer limites claros pessoalmente. Depois de consultar o pediatra do Noah, combinamos de comparecer por um breve período, com precauções rigorosas para proteger o sistema imunológico ainda vulnerável do Noah. Ele ficava em casa com uma enfermeira de confiança da UTI neonatal, que ocasionalmente cuidava dele em particular, permitindo que David e eu participássemos juntos. A reunião na casa da tia Beth era menor do que os eventos familiares típicos do passado, talvez por causa de sua condição ainda frágil. Quando David e eu chegamos, fomos recebidos calorosamente pela maioria, embora eu pudesse sentir Karen observando do outro lado da sala, com uma expressão indecifrável. Tia Beth, sentada em uma poltrona reclinável com as pernas ainda engessadas, estendeu a mão para mim assim que me aproximei. "Como está o nosso pequeno guerreiro?" perguntou ela. Mostrei ela fotos recentes do Noah, agora mais definido e parecendo um recém-nascido típico, embora ainda pequeno para a idade. "Ele está incrível", disse eu, orgulhosa. "Os médicos estão muito satisfeitos com o progresso dele. Mal posso esperar para conhecê-lo quando ele estiver pronto para mais visitas", disse ela, "mas só quando você disser que é hora." Aprendi a lição sobre deixar que os outros ditem as relações familiares. Seu olhar penetrante para Karen não passou despercebido por quem estava por perto. A atmosfera na sala mudou um pouco, as conversas se acalmando como se estivessem na expectativa de um confronto. Eu não tinha a mínima vontade de criar drama em um evento que deveria celebrar a recuperação da tia Beth. Mas quando Karen se aproximou de mim mais tarde, enquanto eu pegava uma bebida na cozinha, eu sabia que a conversa não poderia ser evitada. "Seu bebê parece bem", disse ela, secamente. "Estou feliz que tudo tenha dado certo." A desconsideração casual da experiência traumática que havíamos vivido, a minimização da luta de Noah pela sobrevivência como algo que simplesmente andeu certo, acendeu uma raiva serena dentro de mim. "O nome dele é Noah", eu disse calmamente. "E sim, ele está bem agora, apesar de ter passado os 2 primeiros meses de vida no hospital sem o apoio da família por causa das suas mentiras." Karen olhou ao redor, claramente incomodada com a franqueza da minha declaração. "Acho que houve mal-entendidos de ambos os lados", começou ela. "Não", interrompi, mantendo a voz baixa, mas firme. "Houve uma farsa deliberada da sua parte, e isso não é algo que eu possa simplesmente esquecer. Não espero um pedido de desculpas, porque não acredito que você tenha feito algo errado. Mas quero deixar uma coisa bem clara: você não terá um relacionamento com meu filho a menos que reconheça o mal que causou e faça reparações genuínas." Seu rosto ficou vermelho de raiva. "Você não pode me afastar do meu sobrinho neto. Eu sou da família. Ser família não é só uma questão de sangue, Karen. É uma questão de confiança, apoio e cuidado genuíno. Você não demonstrou nada disso. Então, sim, eu posso e vou decidir quem tem um lugar na vida do Noah, e, neste momento, isso não inclui você." Deixei a parada na cozinha e voltei para David na sala de estar com uma nova sensação de paz. Estabelecer aquele limite tinha sido necessário, não apenas pelo bem do Noah, mas também pela minha própria cura. Enquanto nos preparávamos para sair mais cedo do encontro e voltar para Noah, vários familiares se aproximaram para perguntar quando poderiam encontrá-lo. Em vez de fazer promessas vazias ou evitar a pergunta, como eu poderia ter feito no passado, fui direto.
Estamos limitando as visitas enquanto seu sistema imunológico se fortalece. Mas faremos uma pequena festa de boas-vindas em algumas semanas. Aqueles que nos apoiaram durante esta jornada serão convidados. A mensagem era clara: os relacionamentos com minha família, no futuro, seriam baseados em ações, não apenas em títulos familiares. Alguns entenderam imediatamente, concordando com a cabeça em reconhecimento ao que havia sido perdido e ao que precisava ser reconstruído. Outros pareciam confusos ou magoados, ainda sem compreender totalmente como sua ausência durante a nossa crise havia me afetado. Nos meses seguintes, nosso círculo familiar se expandiu lentamente para incluir aqueles que demonstravam interesse genuíno pelo bem-estar de Noah e respeito pelos nossos limites como pais. Meu pai e Eleanor se tornaram visitantes regulares, reconquistando gradualmente minha confiança por meio de presença e apoio constantes. Jake continuou sendo nosso membro mais dedicado da família, acabando por se mudar definitivamente para Seattle para ficar mais perto de nós. Tia Beth, já recuperada o suficiente para viajar, veio conhecer Noah pessoalmente, trazendo consigo fotos antigas da minha mãe, que ela achava que eu gostaria que Noah tivesse algum dia. Foi durante a visita que ela compartilhou mais sobre a história complicada entre minha mãe e Karen, me ajudando a entender que as raízes do ressentimento de Karen eram profundas e tinham pouco a ver comigo pessoalmente. Isso não justifica o que ela fez, enfatizou tia Beth. Mas, às vezes, entender o porquê pode ajudar a liberar a raiva, mesmo que você nunca deixe essa pessoa voltar à sua vida. Ela tinha razão. Enquanto eu mantinha um limite com Karen, recusando-me a fingir que tudo estava bem em nome da harmonia familiar, aos poucos fui me libertando da raiva que carregava. Era um fardo que eu não podia suportar enquanto criava uma criança que precisava de toda a energia positiva que eu pudesse proporcionar. O primeiro aniversário de Noah, marcado tanto na data de nascimento quanto na data prevista para o parto, como é costume para prematuros, foi uma celebração que ia além da sua vida. Foi um reconhecimento da jornada que todos nós havíamos trilhado, da força que havíamos descoberto e da família que havíamos criado, não apenas pelo nascimento, mas por escolha. Olhando ao redor para as pessoas reunidas em nossa casa, vi as enfermeiras da UTIM que se tornaram amigas queridas, os outros pais de bebês prematuros que caminharam ao nosso lado nessa jornada, meu irmão que ficou ao meu lado quando outros não estavam, meu pai que conquistou seu lugar de volta em nossas vidas e David, meu parceiro em tudo isso, segurando nosso filho de 1 ano de idade. Percebi que aquela era uma família, não aquela em que nasci, mas aquela que construímos por meio de crises e amor, por meio de limites e perdão, por meio de escolhas intencionais sobre quem merecia um lugar em nosso círculo sagrado. A experiência na UTI neonatal quase me destruiu. Mas, ao me reconstruir, criei algo mais forte do que antes. Aprendi a confiar nos meus instintos, a defender com afinco aqueles que amo e a reconhecer que, às vezes, as experiências mais dolorosas levam ao crescimento mais profundo. Um dia, Noah cresceria conhecendo essa história, não como um conto de traição familiar, mas como um testemunho de resiliência e do poder de escolher o próprio caminho. Ele saberia que era querido, lutado e estimado desde o primeiro suspiro. Ele entenderia que a família não se define pela obrigação, mas pelo amor em ação, por quem aparece quando mais importa. Ao observá-lo agora, dando seus primeiros passos hesitantes, balbuciando suas primeiras palavras, descobrindo o mundo com admiração nos olhos, sou grata pela difícil jornada que nos trouxe até aqui. Sem ela, eu talvez nunca tivesse encontrado a coragem de criar a vida e a família que realmente merecíamos. Você já teve que redefinir o que família significa para você? Quem esteve ao seu lado nos seus momentos mais sombrios? E eles te surpreenderam? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise saber que não está sozinho em suas lutas. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se de que, às vezes, nossos maiores desafios revelam nossas maiores forças.